Eu vou contar essa última experiência que eu fiz recentemente de visita ao Templo de Magia da Realidade. Eu estava com dificuldade de visitar, e essa é a realidade desejada, né? A realidade escolhida, como eu gosto de falar, que eu mais gosto de ir. Só que ultimamente eu tinha tentado várias vezes, eu não senti muita facilidade. Aí a minha esposa tinha feito uma técnica, ela tinha visualizado uma porta amarela, passado por uma porta amarela. Aí eu falei, eu vou tentar dessa da porta amarela. Eu estava lá de tarde, assim, relaxei e fui imaginar uma porta amarela. Não adiantou. Ela até achou que a porta amarela era uma coisa emblemática, porque simbolizava energia, mas só eu visualizei e não senti nenhuma diferença emocional, intencional e física da energia no meu corpo. Aí eu parei e usei uma técnica que eu gosto muito, que é mergulhar no chafariz. Eu já contei uma vez aqui que quando eu gosto de técnicas de transição, de mudança de realidade, onde tem uma espécie de transição suave. E mergulhar no chafariz era uma técnica como essa, porque você tem que prender a respiração mentalmente, né? Você mergulha lá dentro, sente a água fria e sai na outra realidade. E isso funcionou já várias vezes para mim. Mas dessa vez, não. Eu mergulhei lá. São técnicas de transferência, tem uma transição assim mais diferenciada, mas também não funcionou. É como o pessoal fala, e você abriu os olhos lá e não funcionou. Aí eu percebi que a minha bateria interior ainda estava meio fraca. Aí eu usei uma técnica de usar espirais de energia nos centros de energia do corpo. Não vou detalhar aqui, mas você faz um processo para energizar de cima para baixo, passando pelo topo da cabeça, aqui a pineal, toca a língua no palato duro, atrás dos dentes, para você conectar os centros de energia do cérebro com os centros de energia do corpo. Vai lá, glândula timo, coração, aqui acima do umbigo, que é o plexo solar, até a base lá, e vai até os pés, sentindo a energia do corpo, e depois a energia rodando dos pés, da cabeça aos pés 3 vezes, e depois no sentido anti-horário, dos pés à cabeça. O sentido horário, da cabeça aos pés, significa materialização da sua energia. E no sentido anti-horário, dos pés à cabeça, é a desmaterialização, a sutilização, para você alinhar suas energias. Isso é uma técnica de magia antiga, de magia tântrica antiga da energia, de vez em quando eu uso para carregar minhas baterias. Aí eu já contei essa técnica em outros vídeos. Aí, depois disso, eu senti minha bateria mais carregada, eu fiz uma técnica que eu chamo de nuvem. Eu imagino eu abrindo meu corpo físico como se tivesse um zíper, saindo uma espécie de meu corpo mental, sai mentalmente, entra numa nuvem de mudança de realidade e atravessar para outra realidade. No meu caso, para o tempo de magia. Por que eu estou contando essa técnica para vocês? Para vocês poderem usar, se quiserem, usando dessa maneira. Não tem mais do que isso. Você pode trabalhar apenas a nuvem, ou apenas o chafariz, ou apenas a porta. Eu fui para o tempo de magia. Cheguei lá, saí da nuvem, visualizei as escadas, subindo as escadas. Eram 2 lances de escadas, era um templo enorme, né? Já comentei detalhes do templo em outras lives. E eu fui para a esquerda, porque eu tenho uma sala lá. Aí eu procurei lá, sobe uma pequena escadinha assim, e fui à sala lá. Aí tinha um interno lá que me chamou para aquela sala. Quando eu fui, eu não estava preparando muita coisa, mas eu estava pensando numa técnica de manifestação que eu queria fazer. Aí eu fui para o saguão principal, não sabia bem, aí chegou o interno e me chamou para a sala. Dentro da sala tinha uns cubos lá, transparente, e dentro tinha um quadro grande, vazio. E ele me pediu, interno, né, uma pessoa que trabalhava lá, para eu pintar a realidade que eu queria escolher naquele quadro. Pincelada a pincelada, como se fosse aquarela. Vocês já viram pintura de aquarela? Pintura de aquarela é uma pintura que, quando você pinta, a cor não fica totalmente pesada, ela fica meio translúcida. E você vai retocando até a imagem ficar mais sólida. Aí eu comecei a pintar, pincelar por pincelada, a realidade que eu queria escolher. Ele disse, não vá vendo tudo por inteiro como se fosse uma foto parada. Você tem que olhar um detalhezinho e colocar a emoção e pincelar com a emoção aquela determinada coisa que você quer pintar. Desenha ela e não veja passivamente. Desenha, construa, sustente enquanto está pincelando com um movimento físico, mental e emocional e intencional de fazer aquilo. Aí eu pincelei. Só que aí eu percebi o seguinte, eu não sabia direito o que eu queria pintar. Comecei a fazer as pinturas, mas eu não sabia direito o que pintar. Quando eu pensava numa parte assim mais pequena, e eu de repente ia para uma outra parte, a primeira parte sumia, ou mudava.
parecia uma outra coisa. Aí eu repintava, pintava, repintava, como se fosse aquarela, retocava para ficar mais nítido em determinada área, depois ia para outra, e a imagem flutuava, não é? E eu não estava 100% de atenção, mas eu estava fazendo isso alerta, não estava fazendo isso num sonho, e se estava fazendo isso numa tarde, né? Então estava alerta no meu corpo, uma parte, né? Então eu percebia que estava dentro daquele cubo a pintura, então ao mesmo tempo, quando eu chegava perto para pintar, é como se eu estivesse dentro do quadro, dentro do cubo. Mas quando eu saía, eu estava longe, uma certa distância do quadro, eu podia ver o quadro inteiro. E aí eu fiquei pintando, repintando, e eu percebia que eu não estava completamente satisfeito com o quadro, porque eu não sabia exatamente o que eu queria focar. Eu tinha muitas coisas que eu queria focar. Eu queria focar em prosperidade, temperamento, inteligência, saúde, aumento de clientes, mais lazer, escrever o livro que eu quero escrever, fazer uma palestra que eu quero fazer. Eram muitas coisas, a imagem ficava confusa. Eu não conseguia fazer uma imagem emblemática daquilo. Aí eu tive que raciocinar bastante sobre o processo. Aí chegou um momento que eu falei, sabe por quê? Porque eu não escolhi uma coisa só, porque eu não estou afim de escolher uma coisa só. Aí eu comecei a pintar um quadro que eu chamei Uma Vida Boa, com tudo que eu queria. E aí eu comecei a colocar as coisas aleatoriamente. Quando eu tinha vontade, eu botava uma coisa lá, mais clientes, mais prosperidade, notas de dinheiro, escrevendo meu livro e sentindo prazer. E eu ia pintando o que me aparecia na hora e ia colocando tudo lá, uma maçaroca de coisas no quadro. Aí fiquei lá um bom tempo fazendo isso. Eu não sei dizer, uma hora mais ou menos, nesse estado mental. Era menos tempo nessa realidade aqui. Depois um tempo interno voltou e falou que já era o suficiente, que eu poderia voltar depois para melhorar o quadro, que deixava o quadro como estava ali no momento. E aí me pediu para ligar a iluminação daquele cubo para o quadro ficar se energizando sempre, mesmo que eu não estivesse lá pintando o quadro. Aí eu não sei o que eu fiz, eu apenas desejei ou fiz algum movimento. Aí eu visualizei a luz acendendo e o quadro parecia que estava aquecendo, tremulando, como se estivesse se aquecendo debaixo daquela luz. Aí eu saí da sala, saí pelo saguão, vi a nuvem e voltei para o meu corpo material 3D. Essa técnica de manifestação achei bastante interessante. E eu vou sugerir para vocês fazerem uma coisa. Vocês não precisam nem se projetar para uma outra realidade para fazer essa técnica. Nós vamos fazer a visualização do cubo com a pintura.